Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 1 Reis, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 11. Estamos hoje no nosso 32º dia do jejum de 40 dias e essa é a nossa reflexão bíblica. Fala assim a partir do versículo 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" Amém. Amados, este momento foi um momento muito difícil para Elias. Ele estava cansado, sobrecarregado, estressado, ele estava com medo. Depois de uma grande batalha, é costume, né, a gente ficar assim exausto. E ele estava fugindo aqui de Jezabel. Mas o Senhor vai atrás dele, o Senhor procura, o Senhor faz com que Elias tome o caminho de volta, porque ele não tinha terminado o que Deus queria que ele fizesse. Havia um propósito, havia um sonho e o Senhor não abriu mão dele. E o Senhor não abre mão de mim e não abre mão de você, enquanto você não realizar aquilo que ele tem para você realizar, os sonhos, os planos, os projetos dele para nossas vidas. Então Elias aqui deu uma escorregada, né? Deu uma afastada, fugiu, entrou na caverna, mas o Senhor foi atrás dele e disse para ele: "O que você faz aqui, Elias? O que você faz nessa caverna?" E ele manda Elias sair dessa caverna e fala para ele: "Olha, ainda tem uma longa caminhada pela frente, Elias." E é isso que o Senhor está falando para mim e para você. Saia da caverna. Tem uma grande caminhada, tem muitas coisas ainda para serem feitas. Então se levanta, se fortalece em mim, porque você fará aquilo que eu determinei que você tem que fazer. Amém? E o que me chama a atenção aqui também é que Elias, ele era um homem tempestivo, ele era um homem de fogo, ele era um profeta de fogo, e aí ele com certeza estava esperando Deus falar com ele mais ou menos dessa forma, né? No terremoto, no vento forte, mas Deus não fala. Vem o terremoto, vem um vento forte, vem uma barulheira toda, mas Deus não fala. E aí fala que Deus vai falar no quê? Numa brisa suave, né? Quando tem essa brisa, quando tem esse sussurro suave, a voz de Deus estava ali. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que o Senhor está falando conosco no nosso dia a dia, em coisas bem simples, às vezes numa situação pequena, às vezes na voz até de uma criança. E a gente fica esperando um profeta, um grande profeta, um congresso, alguém com nome, né? Ou aquela coisa miraculosa, um milagre acontecer. E às vezes Deus está falando com você nas mínimas coisas, às vezes está falando com você na sua leitura bíblica, na sua devocional. Então fique atento. Talvez ele queira falar com você dessa forma, de uma forma suave e leve. Talvez ele já até falou e você não prestou atenção, porque você estava esperando que ele falasse de uma outra maneira, através de alguém, através de um profeta, através de uma situação X. Mas o Senhor está falando com você no seu dia a dia, na sua devocional, no seu interior. Escute a voz do Senhor e com certeza a voz do Senhor nesse dia está falando para você sair da caverna, vir para o propósito, se alinhar à vontade dele, porque grandes coisas tem o Senhor para mim e para você. Amém? Que ele te abençoe, que ele abençoe sua casa, que ele abençoe sua família, que ele abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.